Mais uma vez, aqui estamos para darmos prosseguimento na continuidade das análises verbalizadas sobre o tema a Gênese e a vida. Preciso é que enfatizemos um fato, que já foi, aliás, analisado na palestra número 1 e registrada na página do YouTube. Os mentores espirituais não revelam verdades aos seres humanos sem que a humanidade tenha atingido o grau de conquista evolutiva no campo da ciência. Antes de prosseguirmos nestas considerações, é preciso sempre deixarmos em evidência que somos imensamente agradecidos aos préstimos que o nosso irmão de crença, Rafael Amorim, quando propicia a sua ajuda, passando para o Facebook estas gravações, a fim de que elas se tornem ao alcance de todos aqueles que se afinizam e têm necessidade de aprender a respeito do tema sempre relacionado, por enquanto, com a Gênese e a vida. Agora, prosseguindo, essa é a razão, como estávamos dizendo, após o homem ter feito a sua conquista evolutiva, porque Kardec expressou-se a respeito do surgimento das espécies como sendo um mistério, que entendem com o princípio das coisas, ou entendem como o princípio das coisas sobre os quais apenas se podem formular hipóteses, segundo está escrito na Gênese. É claro que trata-se da leitura de uma transcrição. Conforme está gravado na última gravação, a Gênese número 7, é preciso que entendamos: a evolução científica da humanidade atingiu um grau de progresso na atualidade que ilumina, que lança luz e geram as bases para o entendimento da origem dos primeiros seres vivos no oceano primitivo. Pedimos desculpas por esta pequena interrupção. A teoria científica de Alexander Oparin, da qual nós já falamos antes, mostra como os compostos orgânicos se formaram a partir dos eventos físicos e químicos, os quais geram aminoácidos, ácidos nucleicos, coacervatos e tactoides, que vêm a ser os precursores dos primeiros seres vivos unicelulares. Estamos, portanto, falando de ciência pura. Estas comprovações já foram conseguidas, cientificamente falando. Para nós espíritas, todavia, a credibilidade de Francisco Cândido Xavier é absoluta e não deixa de modo nenhum dúvida alguma na grandeza das múltiplas formas de mediunidade pelas quais no mundo material realizou seu incomensurável trabalho na doutrina do Consolador Prometido. Em 17 de agosto de 1938, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, trouxe ao mundo o livro A Caminho da Luz, um manancial de grande valor, que além de outros enfoques importantíssimos para compreendermos a evolução das civilizações, das civilizações espirituais, nos explica também como aconteceu a ingerência dos mentores,
espirituais no começo da vida, no planeta Terra. Essa explicação que se refere à comunidade dos espíritos puros, também da qual nós já tivemos a oportunidade de falar, o que nós precisamos, não obstante, transcrever nesta nossa verbalização para retomarmos fios de meadas que são importantes, embora já tenham sido expostas, como disse na gravação da Gênesis número 7. Entre as informações propiciadas por Emmanuel, sabemos que, constituídas as condições favoráveis no mundo primitivo, em obediência às balizas diretrizes que Cristo estabeleceu, os seres angelicais das diversas regiões do universo vieram à Terra e coordenaram os eventos que tiveram como culminância a formação da sopa química no oceano, o qual, segundo as pesquisas de Oparin, formou-se devido a centelhas elétricas, radiações ultravioleta e outras causas. Ou seja, formaram-se os primeiros compostos orgânicos que deram origem às condições para o aparecimento dos primeiros seres vivos unicelulares. Percebam bem, são duas opiniões que se fecham. Um mostrando a dinâmica pela qual aconteceu, outro evidenciando os eventos divinos que se verificaram não em paralelo, mas valendo-se desses recursos e também com seus grandes pensamentos num grau incomensurável criativo para que tudo pudesse acontecer. No entanto, segundo os mecanicistas, que são aqueles que só acreditam no que os seus sentidos objetivos podem perceber e medir, é obra do acaso. Segundo os espíritas, todavia, aceitamos as verdades expostas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, expostas por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A tese de Oparin que foi demonstrada, melhor dizendo, por Stanley Miller, abre caminho e configura luz, ilumina, no entendimento das informações expostas via mediúnica, como acima supracitado. Agora vejam, se Deus é a suprema, é a sapiência suprema, é o poder, é o amor, é o supremo detentor de todos os conhecimentos, de todas as virtudes em grau infinito, também é o autor de todas as ciências, das quais o homem vai identificando e expressando na linguagem humana. Entendam, pois, aqueles que tanto defendem somente a ciência como o processo pelo qual a vida surgiu e evoluiu. Deus era detentor destes conhecimentos. E a gente percebe o fato porque não há efeito sem causa, eu digo mais uma vez. E se nós percebermos na obra feita, iremos identificar leis, as quais sempre são seguidas rigorosamente nestas manifestações harmônicas que sentimos e que até mesmo podem ser identificadas no universo onde vivemos, que é infinito, e também na forma como a vida acontece no planeta Terra, que está sendo motivo das nossas considerações. Então a vida, a harmonia universal, os seres vivos, entre os quais os humanos se acham incluídos, todos fazem parte de um percurso em termos de autotransformações evolutivas, rigorosamente percorrendo caminhos expressos pela multiplicidade científica, que aos poucos a humanidade vai conseguindo identificar, sistematizar e perceber.
Aquilo que o homem não faz é porque alguém o fez. Não há efeito que não tenha uma causa. O efeito é o universo em suas múltiplas dimensões. A causa é a inteligência suprema. Os que negam essas evidências a partir do mundo inorgânico que gerem o mundo orgânico, todos eles obedecendo às leis, às quais eu não me refiro às substâncias orgânicas, eu me refiro à vida constituída pelo mundo orgânico, ou seja, pelas substâncias orgânicas, as quais o mundo científico hoje conhece. O acaso não existe. Os seres angelicais vieram, como está exposto no livro Evolução em Dois Mundos por Emmanuel, à Terra primitiva, e criaram a vida a partir da simplicidade inorgânica. Se vocês são seguidores destas exposições e acompanharam as gravações número 1 e 2 do YouTube e também outras gravações, irão perceber que nós temos enfatizado muito estas explicações, porque é claro que foi a partir dos compostos inorgânicos, dos componentes da Terra e também da atmosfera primitiva do planeta inóspita para a vida, que surgiram os componentes, os compostos orgânicos, que surgiu a sopa química, a qual pôde ser suposta, identificada e demonstrada, não somente através da teoria de Alexander Oparin, mas também demonstrada em laboratório em 1953 por Stanley Miller. Então, nós relatou, como Emmanuel relatou, no começo da vida no planeta Terra. Então, os seres espirituais relataram isso e nós sabemos que estas coisas são verdadeiras. Como André Luiz também esclareceu. Então, Emmanuel relatou e André Luiz esclareceu nas suas exposições contidas em seu livro Evolução em Dois Mundos. Aqueles que têm interesse poderão ter acesso a esse livro, pois ele existe nas editoras e nas livrarias espíritas e até mesmo em outras livrarias. Basta que via informática solicitem o título do número, o título da obra, e vocês já terão esse livro no alcance de vocês. Quanto aos eventos químicos, bioquímicos e físicos usados por Alexander Oparin em sua teoria, que foi apresentada, como já disse, em 1936, demonstrada por Stanley Miller em 1953, e que também aceitamos, nada mais foi do que eventos acontecidos, mais ou menos, vejam só, há 3,5 a 4 bilhões de anos atrás, coordenados pelos co-criadores do Pai, sob as ordens do Espírito sábio e puro, da maior hierarquia psíquica que já veio à Terra, que é o nosso Divino Mestre Jesus. Talvez vocês tenham passado ou ouvido a gravação na qual nós tivemos a oportunidade de falar a respeito dos estromatólitos. Na proximidade do Polo Norte, estes estromatólitos são encontrados, foram datados através de tecnologia moderna e constataram-se que eles eram revestidos por seres vivos microscópicos que datam de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Então percebam por que a gente diz que na doutrina existe a prática da filosofia, Jesus, nosso modelo, nosso guia também da humanidade, e é ciência igualmente. Só que não é porque no passado Kardec avaliou
os eventos, os acontecimentos espíritas através do método científico. Não é por isso só. É porque hoje ainda poderemos empregar a ciência na sua conquista evolutiva atualizada para demonstrarmos cada vez mais as bases como verdadeiras e que foram constituídas pelos espíritos que orientaram Hippolyte Léon Denis Rivail, ou conhecido ainda pelo pseudônimo de Allan Kardec. Ele realmente fez a base da obra, e aos pensadores e às entidades espirituais também, através de informações psicografadas por médiuns, vão viabilizando as condições para que cada vez mais nós possamos perceber de que estamos tratando não de verdades dogmáticas, não de verdades ritualísticas, mas sim de verdades universais. Elas fazem parte do cosmo onde Deus está presente, onde nós estamos presentes, onde Ele existe em nós e nós existimos nele. E graças a Deus nós estamos conseguindo este grau de percepção na época em que nós vivemos. Então nós aceitamos essas verdades, porque nada mais foram do que eventos acontecidos, como disse, há 3,5 a 4 bilhões de anos. Foram coordenados pelos co-criadores do Pai, e esses co-criadores obedeciam às ordens do Espírito sábio e puro, de maior hierarquia psíquica, o maior Espírito que já veio à Terra, e que é o nosso Divino Mestre Jesus. Assim, os dias da criação, assinalados nos livros bíblicos por Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço dentro da eternidade. Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico, e o corpo físico que modela o corpo espiritual, constituem a obra divina que perpetuou-se ao longo de milhares e milhares de séculos, numerosos sim, pacientemente elaborados nas duas esferas diferentes da vida, ou seja, na dimensão do mundo material e na dimensão espiritual. E se retomaram no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que proporcionam a evolução terrestre. Com semelhantes enunciados, nós não pretendemos que aconteça ou que esteja acontecendo a diligência de modo algum, ou pretensão de explicar a gênese do espírito, porque isto implicaria em arrogância e pretensiosa definição. Isso foi extraído para que vocês percebam que as ideias não são minhas, nem são dos homens, do livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual desta obra, divulgada em 1936, na exiguidade de 2 meses, aconteceu. E Emmanuel, então, é o autor destes pensamentos, porque foi informado também a respeito dessas verdades, porque o verdadeiro autor é um só, de tudo que existe. Este é Deus. Mas, no entanto, a gente evidencia que as leis da evolução existem porque foram criadas por Deus. Para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos determinam o equilíbrio dos astros e também regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito é a soma da experiência infinitamente repetidas, vagarosamente avançando da obscuridade para a luz. Entendam, meus irmãos, na nossa linguagem. E é claro que nos baseamos na Gênese segundo o Espiritismo.
a existência do princípio inteligente. Perfez todos os trajetos, percorreu todas as etapas evolutivas necessárias, até que chegássemos ao grau de almas humanizadas. Não escondemos esta verdade. Estamos vivendo um momento no qual precisamos conhecer a verdade inteira, liberto de dogmas cristalizados no tempo por pessoas que muitas vezes, mantendo esta postura comportamental, elas são obstáculos ao progresso daqueles que são seguidores destes dogmas cristalizados. Mas, baseando-nos no acervo bibliográfico, através da mediunidade psicográfica, sabemos que a nossa origem parte de Deus. É claro, nós somos filhos de Deus. Nós somos inteligências puras. Nós somos as mônadas celestiais. Estou usando fontes bibliográficas para dizer isto. E essas mônadas celestiais são de origem divina e percorreram todos os estágios evolutivos, repetimos, dentro da matéria, e aceitamos como verdadeiras dinâmicas divinas as teorias evolucionistas, científicas, que pregam através do método científico que foram demonstradas por Charles Darwin. Nós somos adeptos da teoria evolucionista. Não, quando digo nós, não é eu, mas é próprio Kardec. O próprio Kardec foi adepto da teoria evolucionista. Ele se antagonizou na condição de positivista contra a geração espontânea, como nós tivemos a oportunidade de ver, porque a vida não é obra do acaso absolutamente. Então, graças ao trabalho prosseguindo nos embasamentos que nos são necessários para entendermos o surgimento e a evolução, a dinâmica evolutiva da vida, nós precisamos também pôr em evidência os trabalhos que foram feitos por um grande pensador, que é Johann Gregor Mendel, e foram apresentados em 1865 na Sociedade de Brill. Foram publicados nos Anais das Sociedades e distribuídos em 1866 nas principais bibliotecas da Europa e América. Hoje se conhece bastante a respeito dos pormenores no que tange às mutações e surgimento das variedades dos seres vivos. Conhecimentos esses e muitos outros que deixam luzes esclarecedoras dos mecanismos divinos que tão só servem na medida em que são identificados nas múltiplas ciências a grandeza da criação divina, a grandiosidade infinita da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Kardec, usando a ciência do seu tempo, procurou explicar como se formavam os compostos inorgânicos, evidenciando inclusive sólidos conhecimentos de química inorgânica, conhecimentos esses que são ainda hoje aprendidos a nível de primeiro, segundo e terceiro graus, em profundidades diferentes. Deixou em aberto o caminho para explicar a formação dos compostos orgânicos, porque no seu tempo ainda não havia surgido aquela ciência que faz parte do mundo da química e que chamamos de química orgânica. Ainda não existiam os conhecimentos das substâncias enzimáticas e muito menos da ciência que hoje é tão conhecida e de profundidade incomensurável, chamada bioquímica, e que apresenta múltiplas utilizações para compreendermos todas as dinâmicas da vida.
porque tais conhecimentos ainda não eram, como disse, parte do acervo cultural da humanidade. E, não obstante, está provado que os compostos orgânicos já eram formados no mundo primitivo. Sem tais conhecimentos, a vida não teria surgido no planeta. E é claro que o detentor de todos esses conhecimentos é Deus, e os co-criadores, a serviço de Deus, não somente conheciam todos esses fatos e eventos, mas tinham o poder de usar a sua inteligência incomensurável, exercendo a sua influência na matéria, para que nas manifestações dos eventos químicos, físicos e bioquímicos pudessem ter a dinâmica da criação divina, da criação dos primeiros seres vivos na Terra. É preciso que abordemos tais assuntos, porque em termos de Gênese, Kardec expôs as bases para a formação da vida, e só na atualidade é possível o entendimento dos fatos que outrora estavam restritos pelo campo das limitações humanas. Com esse trabalho, estamos tentando apenas discorrer ou descerrar, melhor dizendo, o véu que oculta as verdades pelas quais Deus criou o mundo, o cosmos e a vida no planeta Terra. Como vocês podem observar, meus irmãos, nós estamos tratando por enquanto de ciência pura. Estes conhecimentos que comportam na atualidade a ampliação estão abrindo o leque do nosso entendimento. Nós precisamos pôr em evidência o nome do Dr. Jorge Andréas, espírita e também parapsicólogo do Instituto de Parapsicologia de São Paulo, que forneceu a sua teoria, a qual cada vez mais está demonstrando-se como verdadeira. É uma proposta de trabalho científico que ele fez. E nós precisamos aceitar este caminho, porque realmente ele nos proporciona muitas e muitas explicações. Imaginem bem, meus irmãos, como era necessário que as outras coisas que Cristo disse na sua profecia do Consolador Prometido nos iriam ser ensinadas, como ele estava certo, porque na verdade não só este Consolador Prometido recorda os seus ensinamentos, mas também as outras coisas dependiam das conquistas evolutivas da humanidade, como agora está acontecendo. Não existem mais momentos para a preservação de segredos. Não existem mais mistérios. Aquilo que o homem não entende é porque, na verdade, ele ainda não atingiu a maturidade científica para ter o seu entendimento satisfatório. Então percebam, meus irmãos, nós assim, passo a passo, estamos percebendo por que a doutrina do Consolador Prometido por Cristo, e é claro, ele rogou a Deus e ele enviou este Consolador, que se configura pelos conjuntos de eventos que agora estão acontecendo, que têm características religiosas, mas não é propriamente uma religião, pois nós não temos dogmas, não temos rituais, nós temos, isto sim, o conhecimento das verdades tão iluminadas quanto nos seja possível através do mundo das ciências. E também tomamos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, porque ele é não somente guia de cada um dos seus seguidores, mas também da humanidade. E assim, nestes termos, nós vamos avançando cada vez mais e percebendo a necessidade que existe na nossa autotransformação acontecer. Elas precisam acontecer, a fim de que num dia possamos, na morada do Pai, coexistir com Ele
por longos e longos dias. E assim, então, aqui nós interpretamos, ou melhor, interrompemos esta gravação para darmos sequência na próxima oportunidade, que vai ser uma semana mais ou menos, daqui a uma semana ou pouco mais. Mas antes de encerrar, eu convido vocês que estão nesta sintonia, mentalizem Jesus, elevem vossos pensamentos a Deus que está dentro de nós, a Deus que está presente no universo infinito, para suplicarmos por esta humanidade sofredora, na qual é constituída por luz e por trevas. Lastimavelmente, grande parte da humanidade traz nos seus registros desequilibrantes as provas, as heranças do seu passado, constituída por transgressões contra as leis divinas, e por esse motivo geram tantas trevas que, pode-se dizer, envolve a Terra, sim. Nós somos responsáveis até mesmo pela consistência e pelo realismo das regiões umbralinas, mas também somos luz, luz que é configurada pelas nossas conquistas evolutivas e pelo nosso desejo de autotransformação. Autotransformação esta que conseguimos quando ao nos autotransformarmos, tomamos Jesus como nosso modelo e como nosso guia. Então suplicamos a todos vós, espíritos amigos, que compartilham destas atividades e que fazem parte da Colônia Maria de Nazaré, do Recanto de Irmãos, do Burgo dos Lírios e todas as entidades espirituais que compartilham deste grande projeto, no qual é preciso que aconteça a maior caridade que um espírita pode praticar, que é divulgar os ensinamentos evangélicos dentro do seu tríplice aspecto, que é filosófico, científico e religioso. E assim dizendo, em teu nome, Jesus, concluímos esta etapa deste trabalho para prosseguirmos na próxima apresentação em outra oportunidade. Obrigado, Jesus, obrigado, irmãos espirituais, e que assim seja.